paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, nós estamos aqui de volta, trazendo os esboços da Escola Bíblica Dominical, as escolas que está sendo ensinadas na sua igreja todos os domingos. Primeiramente, então, hoje nós vamos estar trazendo as revistas da CPAD, a lição da revista CPAD e logo a seguir da revista Betel. Por enquanto, são essas duas revistas que nós temos os esboços. Já estamos providenciando para que, se Deus assim ajudar, na próxima ou mais tardar em 2 semanas, estaremos trazendo também os esboços das outras editoras. Então, a lição bíblica da IBD, nós temos o corpo de Cristo nesse trimestre, falando sobre origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós já passamos pela lição 1, que fala sobre a origem da igreja, já passamos também pela lição 2, que fala imagens bíblicas da igreja, ou seja, como a igreja aparece, as imagens que aparecem dentro da Bíblia falando sobre a igreja. Também passamos domingo passado a natureza da igreja, qual é a natureza da igreja, e para esse próximo domingo, então, temos a lição 4, que fala a igreja e o reino de Deus. Existem particularidades entre a igreja e o reino de Deus. A igreja está inserida no reino de Deus, mas não é o reino de Deus. É isso que vai estar sendo ensinado nas classes da IBD no próximo domingo. A nossa lição 4, então, é do dia 28 de janeiro de 2024. Então, essa é a última lição do mês de janeiro. Então, o primeiro mês desse nosso último trimestre está sendo, então, terminado aqui com essa lição. Logo depois começa o mês de fevereiro, é o segundo mês do primeiro trimestre de 2024. Então, a igreja e o reino de Deus começa ali com o textual que está registrado no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, Jesus começa a pregar o reino de Deus na terra. A verdade prática diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Jesus começou a pregação. Agora essa missão foi dada para a igreja para que possa continuar pregando o reino de Deus. Essa é a missão principal da igreja aqui na terra. A lição dominical começa já na segunda-feira. Você termina o domingo com uma lição, então na segunda-feira você já abre a sua revista e já começa ali estudando a revista para o próximo domingo, para que você já possa chegar ali preparado para ajudar o professor e também contribuir para o bom andamento da escola dominical. Na segunda-feira, então, nós temos ali Salmos 47, versículo 7, já mostrando a universalidade do reino de Deus, já um dos assuntos que está inserido em um dos tópicos dessa lição do próximo domingo. Na terça-feira, Isaías 43:15, o reino de Deus é de natureza teocrática, a teocracia é inserida, então, no reino de Deus. Quarta-feira, Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus como realidade presente. Então, o reino de Deus é agora. Isso também está inserido em um dos tópicos ali da nossa lição. E na quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, o reino de Deus como realidade futura. Então, primeiro nós vemos o reino de Deus como realidade presente, depois o reino de Deus como realidade futura. Na sexta-feira, Efésios 1:10, a igreja com manifestação do reino de Deus. A igreja manifesta o reino de Deus aqui na terra, mostrando ali na sexta-feira, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. No sábado, Atos 19:8, a pregação do reino como missão da igreja. Como dissemos, então, a missão da igreja é pregar o reino de Deus, assim como Jesus veio fazendo. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17, somente 4 versículos, mas é importante que você leia, então, todo o capítulo para que você esteja ali inserido no contexto da lição. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui, então, começando a igreja na terra. Jesus inserindo o seu reino aqui na terra. Mas ele disse: o reino não é deste mundo. Estava aqui na terra, então, a igreja manifestando o reino de Deus, que está nos céus, aqui no mundo. A natureza do reino de Deus, então, é o primeiro tópico, trazendo o primeiro subtópico. O reino de Deus é universal. Então, todo o universo está presente no reino de Deus. Deus tem a soberania do universo. Então, embora o mundo gire o seu curso automaticamente, Deus é soberano e nada está fora do domínio de Deus. Por isso que o reino de Deus ele é universal. A soberania divina aos acontecimentos do mundo é o segundo subtópico, e aqui mostra que, embora
tantos homens têm o livre-arbítrio de fazer o que bem entender, assim como o diabo também tem a liberdade e a autorização de Deus para agir no mundo, ainda assim, nada sobrepõe a soberania divina. Então, a soberania divina dos acontecimentos do mundo aqui mostra que o mundo está girando, mas a soberania de Deus continua a permanecer. E o terceiro subtópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Nós vemos então no Velho Testamento a nação de Israel ela sendo ali separada para que ela pudesse anunciar o reino de Deus para todas as outras nações. E no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, agora nós vemos essa missão, então, agora deixado para a igreja. Por isso nós vemos, então, no terceiro subtópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, essa separação entre um e outro vai ser estudado ali, então, no primeiro tópico dessa nossa lição, que é a lição 4 do dia 28 de janeiro. A igreja e as dimensões do reino de Deus é o nosso segundo tópico, trazendo como primeiro subtópico o reino de Deus como realidade presente. Jesus agora, ele vem pregando o reino de Deus e o reino de Deus está entre nós. Aqui mostra então o reino de Deus como uma realidade agora, não é um sonho, mas sim uma realidade que está acontecendo nesse exato momento. O segundo tópico traz uma pergunta: onde está o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós. Aqui então fica a mostra de todas as vezes que nós nos reunimos para falar de Deus, toda vez que nós nos reunimos para fazer algo para Deus, é nós inseridos no reino de Deus. O reino de Deus está aqui, entre o povo de Deus. O reino de Deus como uma realidade futura, que é o nosso terceiro subtópico, aqui mostra a escatologia mostrando a complementação, ou seja, a totalização, o reino de Deus completo, totalmente realizado com uma realidade futura. Apesar de nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na Terra, ainda nós estamos vivendo em toda a totalidade, que será completa depois, no final desse mundo. No milênio, por exemplo, nós vemos então a realização. Deus ou Jesus reinando sobre todos os povos, então a realização total, o reino de Deus como uma realidade futura. O tópico 3 traz a igreja do contexto do reino de Deus. O primeiro subtópico traz a distinção entre igreja e o reino de Deus. O que é a igreja e o que é o reino de Deus? O reino de Deus é totalmente diferente desse mundo. Viver o reino de Deus é o oposto de viver o reino do mundo. E a igreja aqui, nesse contexto, então, é a igreja mostrando o caminho para o reino de Deus, inserido no reino de Deus, pregando o reino de Deus. Aqui mostra a distinção entre um e outro. A igreja expressa o reino de Deus, que é o segundo subtópico, então aqui entra mais a fundo, então, que é a igreja expressando esse reino de Deus na terra. O reino de Deus nos céus agora sendo expressado aqui na terra pela igreja. A igreja é a mensagem do reino de Deus, é o terceiro e último subtópico. A igreja prega, a missão da igreja é pregar o evangelho de Deus, é para isso que nós estamos aqui na terra, essa é a missão principal da igreja. Espero que você tenha estudado, então esteja preparado para a lição do próximo domingo, aproveite a sua classe, ajude o professor, esteja colaborando com todos os outros alunos. Boa classe e Deus abençoe. Aos estudantes da revista Betel Dominical, temos a revista trazendo esse trimestre Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Uma lição muito importante sobre família, onde aqui ensina em todos os aspectos da família cristã. Especificamente, obviamente, nós vemos que a Bíblia ela ensina toda a sociedade, mas quem segue a Bíblia? Os cristãos. E no esboço da Escola Bíblica Dominical Betel, nós trazemos aqui a lição 1, que foi o projeto estrutural da família, um verdadeiro projeto, que é essa família idealizada pela Bíblia. Namoro, noivado e casamento foi a lição 2. Lição 3, a Bíblia Sagrada com o Manual da Família, que foi domingo passado. E hoje nós temos vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. E nessa lição 4, que é o dia 28 de janeiro de 2024, também última lição do mês de janeiro, já terminando o primeiro mês do nosso primeiro trimestre, temos vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo e Igreja, texto áureo, que está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 25, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, aqui mostrando como que o esposo deve amar a esposa, assim como Cristo amou
a igreja é fácil? A verdade aplicada diz: a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento do seu plano para a humanidade. Tanto a igreja como a igreja é formada de famílias que foi então estabelecidas por Deus para que exista uma sociedade saudável. Isso aqui foi para toda a humanidade. Os objetivos da lição aqui traz apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições e mostrar como levar a família a adorar a Deus. O texto de referência está ali no Efésios capítulo 5, versículo 24, 25, 26, 27 e o versículo 29, que diz: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificá-la com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui mostrando uma simbologia, aqui mostrando um espelho, qual é o relacionamento. Assim como é o relacionamento de Deus com a igreja, assim deve ser o relacionamento da vida conjugal. A revista Betel também traz um plano diário de estudo para que possa te ajudar e te preparar para que você possa colaborar com o andamento da Escola Bíblica Dominical. Começando na segunda-feira, então nós temos Salmo capítulo 27, versículo 4, a alegria de estar na casa do Senhor. Depois temos na terça, Salmo capítulo 122, a alegria de ir à casa do Senhor. Na quarta-feira, Mateus 12:50, a importância de fazer a vontade do Pai. Na quinta, Atos 16:31 a 34, quem crer no Senhor Jesus será salvo. Na sexta, Romanos 16:5, a igreja começa em casa, com a família. No sábado, 1 Coríntios 16:15, a família se dedica ao ministério dos santos. Isso aqui, então, é um plano diário para que você possa estar preparado para a revista, para a lição da revista que será dada, obviamente, no domingo. E temos o simbolismo da vida conjugal, é o primeiro tópico da revista, trazendo o primeiro subtópico: o modelo está posto para ser seguido. Então, Jesus agora, ele deu o modelo que a igreja deve seguir. Na lição passada nós vimos o manual é a Bíblia, então o modelo está na Bíblia, está ali posto para que possa ser seguido. O segundo subtópico: o amor e o respeito firmam o casamento. O casamento só pode ser firmado se houver amor e respeito, está sendo ensinado nesse segundo subtópico. No terceiro subtópico, a sujeição se estabelece no amor do Senhor. Quando fala que a esposa deve estar sujeito ao marido, deve ser no temor do Senhor. O esposo não vai, então, impor algo que seja fora do temor do Senhor. A sujeição só vem pelo temor do Senhor. O segundo tópico traz a criação das duas instituições que foi, obviamente, instituída por Deus. No primeiro subtópico traz a relação entre a família e a igreja. Qual é a relação entre a família e a igreja? A igreja é formada pela família. Uma família estruturada, uma igreja estruturada. A igreja, como defensora da família, é o segundo subtópico. Então, agora, a igreja, ela defende a família, ao contrário do mundo. Qual é o modelo de família que está sendo ensinado pela igreja, está aqui nesse segundo subtópico. O terceiro subtópico traz a família como promotora da igreja. Então, a igreja, ela só não defende a família, como ela também promove a família. De novo, eu disse, uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada. O terceiro tópico último, levando a família para adorar a Deus. Uma missão aqui, então, dos pais. Agora o esposo leva a esposa leva os filhos, todos os dois, ou os filhos, então, adorando a Deus. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida, é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Então, isso é a igreja. União, comunhão e unidade. O que a igreja exatamente está sendo ensinada aqui nesse segundo subtópico do último tópico. E o último subtópico diz: a igreja é a promotora da paz e de instrução para a santidade. Então a igreja, ela promove paz e também instrui a viver em santidade. Esse aqui é o papel da igreja. E tudo isso está sendo ensinado na revista Betel. Está sendo ensinado nesse domingo, na lição 4. E eu acredito que você vai estar lá preparado, estudando a lição, para que você possa colaborar com todos que ali estão presentes, um colaborando com o outro. Isso aqui forma uma igreja, todas as famílias reunidas para estudar sobre família. Aproveite e que Deus esteja abençoando a todos, assim como o professor, assim como os alunos.
E se você não viu ainda a nossa enquete de novo, vai lá, dê uma olhada. A pergunta desse trimestre que é: qual é o tempo de vida na Terra? Cerca de 3,5 bilhões de anos? Ou cerca de 6 mil anos? Você acredita em criacionismo ou você acredita em evolucionismo? Dentro de 2 semanas, se Deus assim permitir, nós vamos estar aqui trazendo uma lição sobre isso. Então, criacionismo, evolucionismo, qual o tempo de vida na Terra? Isso aqui, a Bíblia responde. Deus te abençoe e vejo você breve.